E aí? Meu nome é Marcelo Pires, sou seu professor de artes e hoje nós vamos falar de um cara que nasceu e morreu em Paris. Um grande pintor, assim, considerado pelos maiores estudiosos de arte, ele era considerado um dos maiores artistas do século XIX e um dos maiores pintores do impressionismo francês. Esse cara nasceu em 1832 e morreu em 1883. Tá? Hoje a gente vai escolher um quadro. E esse quadro, ele é tão importante e acho que a grande importância dele vem pelo fato dele ser o último grande trabalho que ele fez. Quem era ele? Edouard Manet. Vamos falar do Edouard Manet. Manet e não Monet, tá? Manet e Monet são pessoas completamente diferentes e ambos são pintores impressionistas, mas cada um tem um trabalho completamente diferente, ok? Então, sobre hoje a gente vai falar de um quadro que é esse daqui, chamado Um Bar em Folie de Bergeret. Tá? Esse bar em Folie de Bergeret, ele realmente existiu, tá? Esse bar, ele realmente foi muito famoso na França. E essa mulher que está no centro desse quadro, essa nossa grande protagonista dessa obra, ela também existiu. Ela se chamava Suzon. Suzon, ela era uma atendente no bar de Folie Bergeret. Ela era muito conhecida na época, todo mundo gostava muito dela, e ela foi utilizada pelo Edouard Manet para poder ser a musa inspiradora desse quadro. A Suzon, nesse quadro, ela mostra pra gente uma afeição que ela de um descontentamento, de uma não felicidade, e o que faz um contraponto absurdamente grande com o bar, né? Porque a gente sabe que é um bar e que as pessoas estão felizes, as pessoas estão comendo, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão rindo, brincando, e nós temos a atendente fazendo uma coisa completamente contrária. E é exatamente isso que Edouard Manet queria trabalhar com a gente, porque ela estava trabalhando, ela não estava ali por diversão. Então, o que ele queria mostrar pra gente é que quem estava trabalhando tinha que levar a coisa muito a sério e não se divertir. Então aqui isso não era uma diversão para ela. Mas uma coisa muito legal desse quadro é que esse quadro ele não foi pintado em Folie de Bergeret. Esse quadro foi 100% pintado no ateliê do artista. Olha que coisa louca, né? Mas esse quadro ele trabalha muita coisa que o realismo trabalha e muita coisa que o impressionismo trabalha. Então a gente vai ver isso agora. Por exemplo, nós temos ela, a Suzon, aqui a gente está olhando para ela. E prestem bastante atenção no fundo desse quadro. A gente tem um espelho, um grande espelho. Como é que a gente sabe que ali atrás tem um espelho? Porque a Suzon tá aparecendo pra gente ali de costas. E na frente da Suzon existe um homem. Ela está atendendo, ela está trabalhando, ela está exatamente naquele momento atendendo a um cliente, né? Então a gente vê, e olha que curiosidade interessantíssima, que é uma característica do impressionismo, tá? Ela está centralizada na tela, né? E só que o reflexo dela está no lado direito desse quadro. Então, se a gente sabe que o reflexo dela está no lado direito, é porque o pintor está no lado esquerdo, ok? Porque é o olhar do pintor. Esse é o olhar do pintor, é de onde o olhar de onde o pintor está olhando. Então, como o pintor está no lado esquerdo, é claro que o reflexo dela vai para o lado direito. Entende? Então, por muito tempo, muito tempo, estudiosos falavam que o pintor ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo, porque onde já se viu a mulher está centralizada e o reflexo dela está do lado direito. Mas isso é porque no impressionismo ele vai pintar exatamente como ele está vendo. E ele está realmente vendo ela no lado oposto ao que ele está. Entende? Só que aquele cara que está na frente dela não é o artista.
Aquele cara que está na frente dela é um cliente. Então a gente tem 3 personagens muito importantes nesse quadro. A gente tem a Suzon, a gente tem o cliente e a gente tem o Manet, a gente tem o pintor. Então, mesmo esse quadro tendo sido pintado 100% no ateliê, o Manet, ele quis dar pra gente a sensação e a técnica de um quadro impressionista, tá? E é muito legal porque a gente olha essas garrafas ali embaixo e ao olhar essas garrafas ali embaixo, a gente vê no espelho o reflexo delas. E não só vemos o reflexo delas, como vemos elas por trás. Então a gente tem uma visão quase que 180, né? Ou quiçá 360 dessas garrafas, né? Porque não é nem de todas que a gente está vendo, porque as garrafas de champanhe a gente não está vendo tão ela perfeita, a gente vê só a partezinha de cima delas. Tá? Esse era um quadro relativamente grande. Esse quadro ele tinha a proporção de 96 de altura por 130 de largura, né? Então é um quadro relativamente grande, 96 por 130, então realmente era um quadro importantíssimo. Esse quadro foi exposto no Salão de Paris em 1882, ou seja, 1882 é um ano antes da morte do Edouard Manet. Olha que loucura, né? Então realmente a gente vê que é o último grande trabalho que ele vai fazer na vida dele, tá? Então esse quadro, ele para mim, ele é o grande exemplo do que é o impressionismo, porque a gente está realmente vendo a impressão do autor, do pintor. Então, o espelho ali atrás está mostrando as pessoas sentadas na mesa, está mostrando o lustre no teto lá atrás do pintor, está mostrando o cliente que a Suzon está atendendo, está mostrando a Suzon, está mostrando a Suzon de costas, está mostrando as garrafas, está mostrando os vidros. E olha que maravilha que o Edouard Manet faz. Ele está fazendo cada vidro ter a sua sutileza, ter a sua estrutura. Isso é genial, isso é realmente genial, ok? Tem muita coisa pra gente falar ainda sobre esse quadro. Esse quadro, ele dá pano pra manga pra gente ficar aqui 300 anos conversando sobre isso. E sobre o impressionismo, meus queridos, vamos conversar muito mais. Um forte abraço pra vocês e até a próxima.